Olá, amigos. Eu, Rosalina Santos, estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Esse privilégio muito grande que o Senhor nos deu, que os anjos anelam, mas o Senhor confiou a nós, os humanos, para proclamar o evangelho do reino. E eu quero meditar hoje, sem demora, em Isaías 28, versículo 16, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Glória a Deus. Quando nós pegamos aqui o contexto, fala sobre os habitantes de Jerusalém. O Senhor traz uma palavra a respeito de Jerusalém, mas no versículo 16, exatamente nesse versículo, ele fala de uma promessa. Ele fala sobre Jesus, quando ele diz que eis que assentei em Sião uma pedra. Ele está se referindo a Jesus, o nosso Senhor. Ele está se referindo que ele já escolheu, lá naquela época, ele já havia escolhido para Israel uma pessoa, um Senhor, um Salvador, aquele que seria visto que diante de Deus como uma pedra forte, resistente, uma pedra angular na construção do reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus será trazido para a terra. O reino de Deus ele vai se estabelecer com poder e grande força. O reino de Deus vai governar toda a terra. E nessa construção desse grande edifício que é a igreja, onde Deus vai governar sobre toda a terra, ele tem uma pedra, ele tem um fundamento, e nesse fundamento ele tem essa pedra que é forte, que é resistente, que nada nem ninguém poderá quebrar essa pedra. Muito pelo contrário, essa pedra quebra muita gente. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 até o 8 diz assim: Pois isto está nas escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Em 1 Pedro está confirmando o que eu li em Isaías 28:16. Para vós outros, para as pessoas, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os que não crê, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de escândalo. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Então ele está dizendo aqui que essa pedra que ele colocou como pedra principal na construção do grande edifício dele, que é a igreja, muitas pessoas tropeçam nessa pedra. Quais são as pessoas que tropeçam? As pessoas que ouvem a palavra de Deus. Sabe o compromisso que é preciso que cada um de nós tenhamos com o reino, com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Mas essas pessoas não estão dispostas a negar a si mesmo, a deixar de fazer a vontade, as suas próprias vontades, a vontade da carne. Elas não estão dispostas a abandonar os seus vícios, as suas prisões. Então essas pessoas tropeçam na palavra. A palavra diz, dá uma direção para o ser humano, mas ele não consegue obedecer aquela direção, ele não consegue obedecer aquela ordenança que o pai deu, então ele tropeça. Como que ele tropeça? Ele se desvia, ele se volta contra essa palavra, aonde Deus dá direção a mim e a você de como devemos andar. Então as pessoas que não conseguem andar conforme aqui dentro, aí fala que é ultrapassada, não é ultrapassada. A palavra de Deus, ela não é ultrapassada, ela é viva, ela é eficaz, ela é atualizada, ela é mais atualizada do que qualquer um outro livro que existe por aí. Porque o nosso Deus não é Deus ultrapassado, ele é um Deus atual. Só que ele nos chama para uma obediência. E quando nós o obedecemos, nós somos
os mais beneficiados. As bênçãos vêm sobre nós mediante a nossa obediência. As bênçãos não é mediante campanha X, campanha B, faz isso, faz aquilo. As bênçãos de Deus, elas correm e nos alcançam quando nós obedecemos a palavra. Confere lá em Deuteronômio 28. Então, quando nós obedecemos essa palavra, que é a palavra do próprio Deus, é a palavra do Senhor Jesus, nós estamos firmados nessa rocha que é Jesus. Jesus é essa pedra angular, a pedra que os construtores, quem são os construtores? Religiosos, homens, líderes que querem dominar, querem governar da forma deles, e não pode ser da forma deles, tem que ser de acordo com essas escrituras. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus fala sobre 2 fundamentos que existem para nós. E aí, o primeiro fundamento, ele fala que todo aquele que ouve essas palavras pregada, quando é pregada, como eu estou pregando aqui agora, quando você lê, então todo aquele que ouve essas palavras e as pratica é comparado com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, edificou a casa sobre a pedra. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora construída, fora edificada sobre a rocha. Então, assim é a minha vida, é a sua vida. Quando nós tiramos a nossa vida do nosso controle, do nosso domínio, do nosso senhorio, das nossas vontades, e colocamos nossa vida, nossos projetos, nossa família debaixo das mãos poderosas de Deus, nós estamos colocando nossa vida, estamos construindo nossa vida, nós que simbolizando nossa casa, estamos construindo sobre essa palavra. Então, quando nós colocamos nossa vida debaixo da autoridade da rocha eterna que é Jesus, dessa pedra angular que é Jesus, quando nós deixamos Jesus, essa rocha eterna, pedra angular, ser Senhor sobre nossas vidas, Senhor sobre nossa família, Senhor sobre a igreja, Senhor sobre a nação, então pode vir tempestades, pode vir calúnias, pode vir acusações, pode vir desprezos, tentações, decepções, medo do futuro. Nada disso nos abalará, porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Estamos colocando a palavra dele em prática, estamos firmados nessa palavra, firmados nessa rocha que é Jesus. Então não tem tempestade que derruba. As tempestades vêm, as acusações, as tentações, as opressões, as decepções, o medo do futuro bate, mas nós temos firmeza na rocha que é Jesus. E quando nós estamos assim, nós somos da forma que está escrito no Salmo 125, versículo 1 e 2, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas firme está para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Jerusalém é uma cidade construída com montes em volta dela. Quando nós colocamos nossa vida, quando nós colocamos nossos sonhos, nossos projetos, nossa saúde, as lutas familiares, quando nós colocamos toda a nossa família, tudo aquilo que causa ansiedade, entregamos ao Senhor, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, quando nós colocamos tudo no altar, quando nós entregamos tudo no Senhor e confiamos na sua palavra e obedecemos a sua palavra, nós estamos com o Senhor em nossa volta. Da forma como os muros estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em nossa volta. Assim o Senhor está ali junto conosco, nos fortalecendo, nos cercando, não deixando nada nos derrubar. 1000 cai do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Por quê? Porque fazemos campanha? Não, porque estamos firmados em Jesus, que é a rocha eterna, firmado na sua palavra. Então, quando nós colocamos a nossa vida em obediência ao Senhor,
Quando nós decidimos servir o Senhor, não pelo que Ele pode fazer por nós. Eu vou servir a Deus, vou para a igreja, vou servir a Deus por causa eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Esquecemos isso. Vamos servir o Senhor porque Ele é o nosso Senhor. Ele é a rocha eterna que o mundo não pode derrubar. Ele é a pedra angular que o mundo não pode quebrar, esmiuçar. Muito pelo contrário, o mundo, o sistema, ele é quebrado por quem é de Deus, que é o próprio Filho de Deus. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra que sustenta aquele que está com ele. Jesus é a pedra que quebra as mentiras, os enganos, as ilusões, o sofisma que o mundo põe na mente de cada um de nós. Então, nós como seres humanos, não precisamos nos agarrar em religião, em sistema, não. Nós precisamos agarrar no Senhor e na força do seu poder, estar firmado nele. Jesus é a rocha eterna que te sustenta, que te mantém de pé e que te dá força. Agarre-se nele, sirva o Senhor não pelo que ele pode te dar, mas por quem ele é. Ele é o autor da vida, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, né? Até a próxima mensagem que o Senhor me der. Divulgue esse vídeo, por favor, para que pessoas possam ser alcançadas através dessa mensagem. Um abraço, fique com Deus, que o Senhor, nosso Deus, te abençoe, em nome de Jesus.